pernambucano Diógenes Moura é reconhecido tanto por sua atuação como curador de fotografia quanto por sua obra literária. Ele acaba de lançar um novo livro que passeia sobre um dos viadutos mais famosos, para o bem e para o mal, da capital paulista, o elevado Presidente João Goulart. Minhocão reúne contos que investigam vidas às margens dessas pistas elevadas. Diógenes, por que escolher o Minhocão como uma espécie de metáfora urbana que organiza as narrativas desse livro? Eu vivo nesse bairro há 34 anos e sempre andei em cima e embaixo do Minhocão, obviamente que é na esquina da minha casa. O Minhocão é uma espécie de uma grande chaga de concreto que rasga São Paulo, tem uma extensão de mais ou menos 3 quilômetros. Então, sempre foi muito curioso para mim, quando eu andava em cima do Minhocão, desse grande viaduto, asfixiante muitas vezes, perceber a altura que a gente anda no Minhocão, no viaduto, é a altura que tem muitas vezes os apartamentos, dependendo do tamanho do prédio. Eu acho que o Minhocão é um personagem dentro do livro. Cada capítulo tem o nome de uma personagem e também um número, como se fosse o número de um apartamento desses que estão em torno do Minhocão. Eu escrevi durante 7 anos e na pandemia o Minhocão fechou. E eu comecei a andar e a anotar embaixo do Minhocão, que é onde eu podia andar. E aí o que acontece? Eu fui anotando o número dos prédios relativo a alguns contos que já estavam escritos, a maioria deles, 70%. Então esses números correspondem, não, digamos, oficialmente, mas eles correspondem à localização onde o Cesário Triste, digamos, que é o narrador ou o que apresenta o livro, enfim, não sei nem direito como é, essa figura que abre e fecha o livro, era de onde ele via, sentado no meio-fio, entre as duas pistas, virado para a direita e virado para a esquerda, onde tem os postes. E quem é o Cesário Triste? O Cesário Triste não é ninguém. É uma figura de ficção. Cesário é uma homenagem ao meu avô e Triste é um nome porque, como eu vivi na Bahia durante muitos anos, eu fiquei sufocado por uma obrigação de ser alegre. Então essa palavra triste é uma palavra que eu gosto muito. Então juntou o meu avô Cesário, que é um imigrante português que deu início à família, e o Triste. E algumas vezes, quando eu quero me livrar de mim mesmo, eu uso o Cesário Triste. No prólogo do Minhocão, você escreve que o Cesário Triste deixou uma caderneta de onde estão extraídas as narrativas que a gente vai ler, Sim. os contos que a gente vai ler. Sim. E também ele morre, e na verdade parece que ele morre mais de uma vez. Ele morre ao longo sempre, da nossa narrativa. Ele é alguém que está sempre morrendo. E quem é que narra esta narrativa do Cesário Triste? É um caminhante que passa pelo Minhocão um determinado horário de um domingo qualquer, encontra a caderneta e ele lê achando que aquelas palavras que estão ali vão, de certa forma, salvar a vida dele. Então, quando ele vê que ele não conseguiu ter nenhum tipo de esperança, digamos, ele rasga a caderneta, joga essas palavras todas pelo ar e pula. E essa caderneta rasgada é o livro. E essa caderneta rasgada é o livro. Quando a gente abre o Minhocão, Diógenes, a gente vê que cada capítulo tem o nome de uma personagem. Então temos a Dona Escolástica do Encantamento Capaz, temos o Viésio Obumos da Cruz Machado, temos o Talisson Batista dos Campos Arcaicos, nomes que ao mesmo tempo remetem a nomes tradicionais brasileiros, mas que também tem uma dimensão do sofrimento, dessa via crucis que essas personagens passam nesse resíduo de cidade que está do Minhocão, embaixo e em cima do Minhocão, ao lado do Minhocão, olhando o Minhocão e sendo olhada pelo Minhocão. Quem são essas personagens? Você extraiu de uma observação e criou ficcionalmente essas personagens? E por que esses nomes? Eu acho que isso é o exercício da literatura. A palavra vem para você quando você trabalha, não é inspiração, é trabalho. Então vem o terceiro nome ou o quarto nome.
E quando esse personagem tem o pai, a mesma coisa. O pai também tem um longo nome, um nome extenso, com 2 ou 3 sobrenomes. Isso vem de uma pesquisa feita, sobretudo no Nordeste do Brasil. Além dessa observação de 7 anos da minha convivência, eles são personagens que estão dentro da minha memória. Dessa atuação toda dos 34 anos que eu vivo no bairro. São personagens que estão dentro da minha memória, na minha pele, no meu cérebro. Eu encontro com eles, eu desencontro, uns morrem, outros desaparecem. Houve uma mudança muito grande depois da pandemia, com os moradores de rua do bairro, com o pessoal do crack que se mudou, que foi se mudando aos poucos. Esses personagens são todos eles. Na verdade, esse livro é para eles. Eu nasci em Recife, eu sou pernambucano. Eu acho que o pernambucano, isso pode ser uma loucura, tá, o que eu vou dizer, mas eu acho que nós, pelo menos eu, quando eu nasci, que eu tive a ideia de que seria um corpo pensante, eu sabia que não tinha mais saída. Então, o que está mais representado dentro do livro, para mim, tanto do ponto de vista literário, quanto do ponto de vista físico, ou abstrato, ou surreal, é exatamente esse limite, esse abismo no qual a gente vive. Então é um livro que está inteiramente à beira, sabe? Sempre, não é uma tragédia, não tem uma questão do trágico. O que eu acho que tem a representação dessas pessoas é que elas não são daqui, a maioria delas, elas vêm de fora, todas elas vêm de fora, com raríssimas exceções, e elas enfrentam uma cidade porque elas precisavam viver, mas ao mesmo tempo, muitas delas não têm saída para isso.